Dualidade Cinema Podcast. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Dualidade Cinema. Hoje com o meu amigo Max como host, Isaac como entrevistados. Vamos falar sobre o Oscar, curiosidade do Oscar. Não é isso, meu amigo Max? Sim, vamos tirar bastante dúvida aí sobre o Oscar com o Isaac aqui, nosso especialista em Oscar hoje. É isso, Isaac? Olha, especialista, eu não diria especialista, mas eu vou tentar me empenhar aí para responder todas as perguntas, tá? Eu acho que o Oscar é um tema bem interessante, principalmente nesse período do ano, né, que todo mundo fala sobre o Oscar, né, é a grande maior ainda, né, eu acho que é a mais relevante premiação do cinema até o presente momento. A primeira pergunta que eu vou te dar que é meio que polêmica, né? Tem pessoas que dizem que o Oscar hoje perdeu a relevância. Você concorda com isso? Que o Oscar tá perdendo ou é só momentos? Olha, eu acho que o Oscar ele tá perdendo a popularidade, né? Acho que cada ano que passa, menos pessoas assistem a entrega do Oscar, né? Mas eu acho que isso é devido a alguns erros que o Oscar cometeu no passado e comete até nos dias de hoje. Hoje, a gente percebe que ele tá tentando reparar muita coisa, mas existe muita coisa ainda que tem que ser mudada. Um exemplo que eu vou usar é o streaming, né? Uhum. Você vê que nenhum filme do streaming ganhou o Oscar de melhor filme até o presente momento. E se a gente fazer o levantamento, do streaming tem filmes assim espetaculares. Eu posso citar aqui o Irlandês, de Martin Scorsese, filmaço. Assassino da Lua das Flores, do Scorsese, filmaço, também foi esnobado. Tem Ataque dos Cães também, que um ano, eu não vou lembrar o ano exato, mas foi o melhor filme daquele ano, sem sombra de dúvida, pela crítica, todo mundo elogiou o filme e o filme acabou ficando de fora, não acabou levando a estatueta. Então assim, são pequenas coisas como essa que eu acho que tiram um pouco da credibilidade do Oscar, né? Eu acho que é isso, mas ele tá perdendo a popularidade no decorrer do tempo. Tá tentando reparar? Tá. Mas, enfim. Mas você acha que é somente isso ou tem algo a mais? É uma dúvida minha mesmo. Assim. Olha, eu acho que o Oscar, ele precisa fazer vários ajustes, na verdade. Por exemplo, um exemplo que eu vou usar é filmes de super-herói. Filmes de super-herói são filmes que o Oscar não dá devida importância. Ele mudou depois do Batman Cavaleiro das Trevas, porque teve um protesto, né? A comunidade da galera que curte filmes de super-herói protestou, não, que absurdo. E foi um absurdo mesmo. Batman Cavaleiro das Trevas foi o melhor filme daquele ano disparado, foi, é um fato. Então o Oscar ele teve que reaver. Aí no ano seguinte não vou saber exatamente o ano, mas ele abriu um espaço para o filme do Pantera Negra, que aí já foi um filme que não era tão bom, não era tão interessante, mas para poder ganhar a popularidade que ele estava perdendo. Mas mesmo assim, dá para ver que ele tem um certo preconceito com filmes de super-herói, filmes de comédia também são filmes que não entram na grade do Oscar, é muito difícil acontecer, e filmes de terror então nem se fala, né? Teve Corra, que há pouco tempo concorreu ao Oscar de melhor filme, mas foi uma exceção da exceção da exceção, e o outro filme de terror que eu me lembro assim foi O Exorcista lá atrás. Então você vê que o Oscar ele tem alguns preconceitozinhos, né? E aquela coisa também, o Oscar tem uma preferência muito grande para premiar os filmes que contam histórias biográficas, aqueles filmes que contam histórias de superação, pessoas que têm alguma doença, né? Histórias de crianças, sabe? Tipo assim, o Oscar tem um certo olhar para esse tipo de filme e acaba deixando de lado grandes produções, filmes espetaculares que têm uma história interessante, um roteiro interessante e um desenvolvimento de personagem também interessante, né? Então são pequenas coisas, mas dá para estender mais, ainda tem mais coisas, se a gente for analisar, tem mais coisas que o Oscar precisa mudar ainda, né? Mas a gente decorrer com o podcast, a gente já vai tirar bastante dúvida nesse sentido também, né? Uhum. Porque também a primeira coisa que eu quero saber, o que precisa acontecer para um filme concorrer ao Oscar? Bom, aí é um processo assim bem como que eu posso dizer, bem árduo, né, que o filme, mas a primeira coisa, vamos lá, o filme ele foi feito, o estúdio ou os produtores devem registrar esse filme na academia, é o primeiro passo, fazer o registro no filme na academia, tem que cumprir alguns pré-requisitos técnicos, mas são pré-requisitos de filme mesmo, tempo de duração, tipo de câmera que foi feito, enfim, aqueles pré-requisitos para considerar um filme. Eles registram o filme no Oscar e a partir do momento que foi registrado o filme, ele já tá, digamos assim, ele tá dentro da grade lá, né, da academia. Uhum. E aí o que a academia vai fazer? Aliás, tem um detalhe importante também, que quando você vai inscrever o filme no Oscar, você faz a inscrição do filme na categoria que você acredita que ele mais se enquadra para ele poder concorrer ao prêmio, né? E aí ele vai passar por uma análise técnica, por exemplo, eu cadastrei meu filme como melhor efeitos visuais. Aí a equipe técnica vai avaliar se falar, pô, esse filme não tem nada de efeitos visuais que né, seja elegível para concorrer ao Oscar. Ele vai ser descartado. Então, assim, a primeira etapa é cadastrar o filme. A segunda etapa, os filmes, para poder fazer parte
parte dos indicados ao Oscar, ele tem que ser exibido, isso é obrigatório, tá? Nos cinemas norte-americanos, na cidade de Los Angeles, durante um período de 7 dias, um ano antes da entrega do prêmio. Ele tem que cumprir essa regra. É obrigatório. Ele é obrigatório. E tem um outro detalhe ainda mais assim, criterioso. O filme ele tem que ser exibido no período da tarde e no período da noite. Não pode ser exibido no período da manhã. E são 3 exibições no dia. E um outro detalhe também é que não pode soar uma coisa forçada, assim. Tem que ser uma exibição de filme como se fosse um filme em cartaz no cinema. Tem que entrar na grade de programação do cinema, tem que ter o posterzinho lá, né, no cinema. Todos têm que saber que o filme está em cartaz no cinema, né? Não pode ser uma exibição fechada. Assim, se o Oscar identificar que tem alguma coisa que foge do normal da estreia de um filme, né, da exibição de um filme no cinema, ele já é desqualificado. Então tem esse critério. Então o filme ele tem que ficar em cartaz em Los Angeles. Para filmes internacionais, a coisa muda um pouco. O filme ele tem que ficar em cartaz da mesma forma, 7 dias também, cumprir o mesmo critério, só que no país onde ele foi feito. Se no país onde ele foi feito ele não conseguir cumprir essa grade de 7 dias, ele pode escolher um país vizinho, olha só que coisa louca, para poder exibir o filme durante esse período para poder concorrer ao Oscar. Agora, se o filme ele é um filme internacional, ele fala assim, poxa, eu quero inscrever esse filme para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional, mas eu quero também que ele concorra ao Oscar de melhor filme, o filme ele tem que ser exibido 7 dias no país de origem e tem que ser exibido 7 dias também em Los Angeles, ok? Então essa é a primeira etapa. Um ano antes. Sempre um ano anterior. Só que aí tem um detalhe, aí tem que exigir um empenho muito grande do produtor ou do estúdio de correr atrás de um cinema, tentar fechar algum contrato para poder exibir esse filme. Falar, olha, tem um filme interessante e tal, para poder promover o filme para poder ser exibido. Mas assim, isso ainda não significa muita coisa, tá? Porque possivelmente esse filme ele corre uma chance muito grande de ele ser totalmente descartado. Qual que é a próxima etapa que vai garantir esse filme de possivelmente entrar na lista dos indicados? Aí entra o dinheiro, né? Aí entra a verba, entra o quanto que esse filme vai fazer eventos, exibições desse filme em Los Angeles, em Nova York, em outras cidades dos Estados Unidos para poder tentar promover esse filme. Marketing, mídia, aí ele vai ter que investir. E aí como que funciona? Quem que escolhe esses filmes para poder compor a lista de indicados? Quem escolhe o filme é o comitê do Oscar, que são 10 mil integrantes, é gente pra caramba, e essa galera vai ter que assistir esse filme para poder dar um voto, para poder escolher o filme. É muito filme, é filme dos Estados Unidos, é uma infinidade de filmes. Do exterior é muito filme. Então assim, o Oscar pede que os membros da academia assistam os filmes, mas não tem uma obrigatoriedade. Eles podem assistir como não podem não assistir. Receber o nome de um filme lá, não vou assistir. Se e não o filme, quiser, ele é descartado. Então, qual que é a importância do investimento, do evento? Porque o cara vai fazer um jantar, vai convidar o pessoal da academia para jantar, e vai falar, eu lancei um filme tal, o filme tem uma proposta tal, vamos ter uma exibição tal, gostaria que vocês fossem participar dessa exibição, e aí esse investimento que é feito no decorrer do ano, né, até principalmente no período da premiação, é que vai fazer, né, que vai motivar os membros da academia a assistir o filme para poder votar no filme e o filme possivelmente, né, tá ali na lista dos escolhidos. Então, assim, quanto mais investimento, mais, digamos assim, chances o filme tem de concorrer ao Oscar. E aí a gente entende o seguinte, aí a gente já responde aquela pergunta, nem sempre é o melhor filme que é indicado ao Oscar, é aquele que fez uma campanha mais interessante, é aquele que atraiu mais membros da academia para poder votar no filme. E o mais interessante também que a gente tem que falar, que se 10 mil pessoas que você falou, tem brasileiros que votam também, né? Tem. E aí, lembrando que também a Fernanda Torres, hoje ela entrou, né? Hoje ela, não sei, ano que vem ela já vota, né? No caso já. Ela que já é um ano vota. antes, não é? Isso, ela foi escolhida, ela foi convidada, ela aceitou o convite. É isso mesmo. E aí você falou uma coisa interessante. Quem que vota? Quem que é essa galera, né? Quem que vota? É diretores, atores? Exatamente. São diretores, produtores, atores que votam normalmente nas categorias de melhor ator, atriz, roteiristas também votam. Crítico de cinema também entra? Não entendi. Crítico de cinema também Crítico de cinema, eles estão mais presentes para votar na categoria de filmes internacionais. Aí entre os críticos, mas normalmente nas outras categorias não. Inclusive filmes internacionais é uma coisa bem interessante, que entra críticos, produtores, e aí entra toda essa galera do meio cinematográfico, mas é um comitê específico, separado do outro comitê, só para avaliar o filme internacional. Que ele vai entender um pouco mais da língua do país, entender um pouco mais da cultura do país, para poder tentar ser o menos injusto possível, né? Ser mais técnico. Ser mais técnico.
Lógico, exatamente. Então, a chance de um filme independente ganhar um Oscar é muito mais difícil. Então, quando você vê um cara desse ganhando, tem que comemorar mesmo. Porque é muito difícil para até passar por tudo isso, ter verba, condições de fazer tudo isso. Então, esse cara tem que comemorar muito. Então, sim, mas aí tem um grande diferencial. Tem uma chance desse pequeno, desse filme independente chegar no Oscar, talvez sem precisar tirar muito dinheiro do bolso, né? Existe uma chance para isso. Existe. Se o filme ele for muito bom, e por exemplo, um outro festival que é extremamente relevante, que eu particularmente acho mais interessante que o Oscar, né? O Oscar, lógico, tem mais visibilidade, aquela coisa toda, mas é o Festival de Cannes, porque o Festival de Cannes, ele vai selecionar aquele filme mais artístico mesmo, aquele filme que os caras consideram que realmente é bom mesmo, né? E ele abre um leque de possibilidades para aquele filme independente, né, participar, concorrer, né? É o que aconteceu com Agente Secreto. O filme, ele recebeu 2 prêmios no Festival de Cannes, os 2 grandes prêmios, né, melhor ator e melhor diretor, e é um prêmio extremamente relevante no meio cinematográfico, ou seja, o Oscar já ficou de olho. Os críticos já ficou de olho, atores, diretores, toda essa galera do meio cinematográfico já ficou de olho no filme, falou, pô, pera lá, que filme é esse? Ganhou os 2 principais prêmios de Cannes, vamos ficar de olho nesse filme. Então ele já ganhou uma visibilidade. Com isso, o que acontece? Algumas produtoras norte-americanas, uma delas é a Neon, que hoje é considerada a mais forte do mercado norte-americano, ela olhou e falou, pô, pera lá, esse filme tem potencial, vamos fechar um acordo aí. E aí o Kleber Mendonça, filho, né, que é o diretor do filme, e a galera de produção, fechou um acordo com a Neon, e a Neon que vai promover todos os festivais, todos os jantares, todo esse movimento lá nos Estados Unidos para tentar promover o filme. E a Neon, ela é tão relevante nesse meio cinematográfico porque a Nora foi um dos filmes que foi, né, de responsabilidade da Neon de promover o filme, que foi o vencedor do Oscar, do último Oscar, né? Então a gente tem chance de ganhar mais um Oscar. Muitas chances, mas chances altíssimas. De ganhar com o melhor filme, aí a gente já é um pouco mais complexo. Mas de ator, pelo menos, dá pra... De ator, talvez roteiro, talvez direção também, como diretor, né, o Kleber Mendonça, há grande chance. Chance de ganhar. Eu tô falando muito, Farid. Mas com tudo isso aí, por que é tão difícil a gente ver os filmes estrangeiros entrar na principal categoria do Oscar? Olha, então aí é uma pergunta complexa, mas assim, são vários fatores, mas um deles, assim, até um tempo atrás o Brasil às vezes passava do tempo, tinha uma dificuldade de comunicação para poder fazer com que o filme chegasse até a academia, e era uma responsabilidade próprio Brasil mesmo, e eu acho que um outro critério é selecionar talvez o filme errado para poder concorrer ao Oscar. Aí é uma coisa assim que, principalmente os críticos avaliam muito isso, né? Esse filme ele tem todos os pré-requisitos para poder ser indicado ao Oscar, ele tem uma história de superação, ele cumpre ali toda a tabela. E aí chega na hora na seleção dos críticos brasileiros para selecionar o filme, qual é o filme que eles vão selecionar? Aquele que não tem nada a ver. Então o filme ele é possivelmente descartado. Um outro motivo também é a questão da verba também. Agora, por exemplo, que Ainda Estou Aqui chegou onde ele chegou, foi por investimento, foi por verba, foi porque o filme realmente é bom, né? Sim. E talvez a gente tá num momento aí que eu acho que o cenário político também se encaixa também com a ideia do filme. Favorece, né? Isso, exatamente. Mas teve Cidade de Deus, teve erros, né? Cidade de Deus errou pra se programar, pra concorrer, por isso ficou de fora na época, não foi isso? Na verdade, Cidade de Deus foi uma questão bem complexa pro registro para esse filme concorrer ao Oscar de melhor filme internacional, né? Porque, na verdade, foi um problema de comunicação com o Oscar que o Brasil não entendeu muito bem. Foi uma falha de comunicação que acabou descartando Cidade de Deus do Oscar para filme internacional, né? Mas aí uma opinião pessoal, tá? Eu acho que Cidade de Deus ele merecia receber uma indicação pelo menos de melhor filme, né? E infelizmente não aconteceu, né? Mas se ele fosse indicado, você acha que ele teria a chance? Chances de ganhar com o melhor filme? Eu tava olhando, o ano que ele venceu o Oscar, eu acho que foi o ano que o Senhor dos Anéis, o último Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ganhou o Oscar de melhor filme. Então era uma disputa difícil, quase impossível, né? Mas pelo menos uma indicaçãozinha, né? Eu acho que era válido, né? Sim. E fazer uma pergunta, a animação, eles podem concorrer com o melhor filme ou só a melhor animação? Pode concorrer, até Bela e a Fera já concorreu como melhor filme, né? Não levou a estatueta. Up, Altas Aventuras concorreu como melhor filme também. Com melhor filme? Com melhor filme. Não foi levou... com melhor animação? Não, foi com melhor filme. Caraca. Melhor filme. Enfim, mas tem alguns filmes a animação que concorreu, sim, ao Oscar de melhor filme. É raro acontecer, mas... Teve alguma que ganhou? Que ganhou com melhor filme, não.
Até o presente momento, não. Não, Eu então acho é erro da academia. Então, e aí tem um outro critério da academia que vocês veem que, né, E quem decide qual esse filme vai entrar na primeira fase da votação? ele entra para aquela é tipo uma peneira, né, que aí os críticos, aliás, críticos avaliam filmes internacionais. Mas aí, por exemplo, produtores, diretores, atores, toda essa galera assiste os filmes, né, que mais chamou atenção, nos festivais, enfim, eles vão assistir toda essa leva de filmes e eles vão selecionar. É feita uma peneira e eles fazem a seleção dos filmes para poder. Mas tem fases, tipo, passa para um, depois passa para o outro, para estar chegando... Então, na verdade, assim, primeiro é feita uma grande seleção para chegar nos indicados. Uhum. E depois aí é feito novamente uma avaliação, né, que seria mais um sorteio para poder escolher o filme vencedor. Então não tem muitas etapas. Entendi. Tem algum país, como um país pode enviar o filme para concorrer? Então, aí o país ele tem que inscrever Cadastrar o filme, lá, cadastrar, você... isso. Os eventos que serão realizados lá para promover o filme no exterior, aí a produtora ou o produtor do filme tem que fechar, aí depende do interesse do país, né, de correr atrás, de ir, entrar em contato, né, bater na porta lá dos locais do cinema, os teatros de Los Angeles para exibir o filme, né, aí ele tem que correr atrás. Voltando à pergunta lá do início, essa burocracia toda também não faz perder a relevância do Oscar, porque acaba se tornando um negócio muito elitizado, não sei. Parece que, às vezes, os filmes que é escolhido não é aqueles filmes popular, de grande apelo público, que nem se deu o exemplo do Cavaleiro das Trevas, que tinha um apelo público, mas não tinha sido, né? Então, às vezes, essa burocracia toda que a academia cria e tudo mais, não acaba deixando esse evento muito elitizado, muito nichado, e aí isso faz ele acabar perdendo a relevância, porque quando eu era criança, eu lembro, o Oscar era muito relevante, quando chegava perto, assim, nós ficava tudo ansioso pra ver, passava na televisão e tudo mais. Hoje em dia, se você falar de Oscar, Maria nem lembra mais. Nem lembra mais. Eu acho que assim, as regras para considerar um filme, aquelas regras técnicas eu particularmente acho que tem que ter. Agora, eu acho que vai muito também da cabeça do público que tá lá para escolher o filme, né? Dos atores, diretores, porque querendo ou não, eles passam por uma seleção, né? E, por exemplo, se Batman, o Cavaleiro das Trevas não foi escolhido, certamente lá entre esses 10 mil que faz parte do comitê, talvez assistiram o filme, mas boa parte também talvez tenha um preconceito mesmo, né, com o gênero, né? Ah, não, filme de super-herói, filme de terror não é um filme que não é considerado, por exemplo, vamos supor um exemplo aí, o Martin Scorsese, que falou que filme de super-herói, pra ele filme de super-herói não é cinema, ele falou isso claramente na mídia, foi uma grande polêmica. Um membro desse da academia, com certeza, não sei, mas com certeza Scorsese deve fazer parte da grade lá de membros da academia, com certeza ele não ia votar de jeito nenhum no filme E nem desse, vai votar, né? Nem vai votar, entende? Então... Por isso que essa renovação de entrar pessoas novas pode futuramente mudar isso. Exatamente. Como funciona o prêmio honorário ou especial? Porque ele teve com aquele rapaz que acabou falecendo, né? Que fez o Batman, que eu esqueci o nome, que ele era o Coringa. Ele recebeu, como que funciona? Na verdade, ele recebeu o prêmio de melhor ator mesmo depois da morte. Ele concorreu lá com o melhor ator coadjuvante, né? Uhum. E ele ganhou o prêmio, não foi um prêmio honorário, foi um prêmio mesmo do Oscar mesmo. E mesmo depois de morto ele ganhou o prêmio, né? Mas o prêmio honorário tipo, eu enxergo mais como uma correção do Oscar, né? Na verdade, grandes diretores, grandes astros, que são astros, assim, espetaculares, fizeram vários filmes, assim, incríveis, atuações, assim, sabe, incríveis, direção, assim, outro nível. E aí chega um momento que o Oscar recebeu várias indicações, o Oscar nunca premiou esse cara, aí chega um momento para falar, pô, né, devia ter dado um Oscar para ele, vamos dar um Oscar aí. Consolação, então. Um prêmio de consolação, digamos assim. Eu enxergo dessa forma. Mas você acha que, por exemplo, o Tom Cruise ganhou agora um prêmio, né, da academia? Ganhou, Você acha que ele é válido ou não é válido? Eu acho que o Tom Cruise, ele tem é que o Tom Cruise é um caso, assim, bem assim, para ser analisado, né, mas ele tem boas atuações, sim. Pô, tem entrevista com o Vampiro, acho que sim. Brilhante. Mas aí, por exemplo, você pega um nome de peso, por exemplo, Al Pacino, que é um dos grandes atores, considerado como um dos maiores atores vivos de todos os tempos. Ele ganhou um Oscar, entende? Mas nessa questão,
será que também não envolve muita politicagem? Não, Por causa que eu vejo exemplo, sim. Eu sempre, quando eu acompanhava bem antigamente, eu sempre torcia pelo Leonardo DiCaprio. Ele nunca ganhava nada. E é um dos atores que eu acho que interpreta super bem. E ele sempre fazia filmes excelentes e ele nunca ganhava nada. Então, será que não envolve também essa questão política e tudo mais? Não, com certeza. Envolve, aí entra aquela questão novamente, né? A questão dos eventos, da promoção. O que eles estão fazendo para promover o filme, né? E eu acho que tem um peso muito grande. Mas o DiCaprio realmente é verdade. Ali perdeu o Aviador, ele foi indicado, não ganhou. O Lobo do Wall Street também, ele recebeu indicação, não ganhou. E depois deram um Oscar para ele num papel assim, pequeno. Tipo aquele prêmio, não foi um prêmio honorário, mas foi tipo aquele Oscar de consolação, né? Eu acho que é a mesma coisa com o Al Pacino. Ele ganhou o Oscar de Perfume de Mulher, que é uma baita atuação, que é um filme interessante, mas se a gente pegar, por exemplo, O Poderoso Chefão, né, uma atuação assim espetacular, né? E ele não ganhou, tipo, então... Inclusive, ele surpreendeu o Poderoso Chefão, porque ninguém dava nada pra ele. Exatamente. Sim, e ainda ele foi indicado Poderoso Chefão parte 1, parte 2, parte 3, eu não me recordo se ele recebeu indicação, mas possivelmente deve ter recebido, mas não venceu nenhuma das três. E a gente tem também Scarface também, com uma atuação assim espetacular. Dele. Também nada, tipo, enfim. Vou voltar no streaming. Você acha que o Oscar deveria abrir um espaço pro streaming? Uma categoria pro streaming, já que ele, tipo, não foi, igual você falou, irlandês não ganhou como filme, mas se o Oscar deveria fazer alguma coisa pro streaming? Olha, eu acho que na verdade, assim, na minha visão, eu acho que o Oscar, ele deveria abrir um espaço pro streaming e dar mais relevância pro streaming como um filme de estúdio, entende? Se o filme é bom, dá o prêmio de melhor filme pro filme, né? Tipo, enfim, eu acho que o Oscar tem que mudar nisso, mas uma coisa importante falar é que o Oscar, ele é um prêmio da indústria, né? Ele não é um prêmio do streaming, né? Na verdade, o streaming, ele praticamente obrigou o Oscar a abrir um espaço para ele poder entrar, porque o streaming não é a indústria cinematográfica, né? O filme do streaming, ele vai pro streaming, né? Quem compõe o comitê do Oscar, os membros da academia, são membros que nasceu lá de trás, membros da indústria do cinema, né? O Oscar, ele é um prêmio da indústria do cinema. Então, na verdade, se a gente for se for seguir rigorosamente isso, o streaming não poderia nem entrar no Oscar, né? Mas aí o que acontece? O Oscar teve que abrir uma exceção porque não tem como, né? O streaming tá dominando o cinema, tipo, né? Os cinemas estão cada vez mais vazios, né? Eu não digo nem vazio, mas você pega filmes maravilhosos que tá na Prime, tá na Amazon, tá em vários lugares, né? Então acho que deveria ter. Porque eu acho que, por exemplo, o irlandês é maravilhoso. Não, sim. Só que ele perdeu, tudo bem que a concorrência também é muito forte com o holandês, né? Eu só não lembro quem que era o... Tem esse detalhe também. O irlandês eu acho que é até justificável, né? Que teve também Parasita, né? Que levou o Oscar, né? Aí teve o Joker também, o Coringa também, que concorreu com o melhor filme, então foi um ano bem disputado. E o Parasita foi o único Oscar de um filme asiático, né? Na verdade foi o único... Asiático? Então, aí que tá, né? É asiático, né? É um filme coreano. Isso mesmo. Mas assim, o curioso é que Parasita foi o único filme estrangeiro de toda a história do Oscar a levar o prêmio de melhor filme. Sim. E aí a gente pensa o seguinte, né? O Oscar preferiu dar um filme para um filme estrangeiro, abriu a maior exceção, né? Que nunca aconteceu, para não dar um Oscar por streaming. Exatamente. Que interessante, né? Interessante. Existem filmes feitos para o Oscar? Só para ganhar o Oscar? Sim, então aí a gente entra naquela questão, né? Se o filme ele conta uma história de superação, né? Isso é o clichê do Oscar. São os filmes mais premiados, né? Pelo histórico do tempo, né? Enfim, tem uma certa visibilidade maior e relevância maior para esses filmes, né? Eu vou falar um filme aqui muito bom que vocês às vezes gostam. Blade Runner deveria ter sido indicado como melhor filme? Ele deveria com certeza ter sido indicado, com certeza. Porque o filme ele realmente é muito bom, né? Tipo, é bom em praticamente todos os sentidos, né? É um clássico, né? O filme. Eu acho que também porque ele criou a identidade visual no cinema do que seria o futuro cyberpunk. Caraca. Ele criou. Porque tudo que a gente vê hoje vem muito de Blade Runner. Caraca. Vem muito de... Quando a gente pensa em futuro, as ideias assim, veio muito. Tava muito à frente do tempo. Porque não tinha nada semelhante na época, assim. E aí, Isaac, concorda? Não, eu concordo, mas eu acho que... Mas assim, isso não é só com o filme do Blade Runner, né? Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, uma coisa absurda, né? O Stanley Kubrick nunca recebeu uma indicação ao Oscar. Mas o mais absurdo ainda, o Iluminado, naquele ano do Oscar, ele recebeu o troféu de Framboesa de Ouro, pior filme do ano. Caraca. O Iluminado, que hoje é um filme memorável, né? Tipo, é um filme onde tá entre os melhores filmes de terror de todos os tempos. Mas será que não teve
teve influência do Stephen King? Porque ele não gostou do filme. Olha, boa pergunta, hein? Verdade, né? O Stephen King Ele não gostou. pode ser, Mas também tem algo assim, o Ben Affleck também não ganhou como Argo. E foi um dos melhores filmes da vida dele. como diretor, né? E como ator, acho que, na Não verdade, ganhou também. eu acho que não sei se ele concorreu como ator, mas Mas como como diretor, pô, maravilhoso. Assistiu Argo? Mas é que eu Ah. acho que, assim, Argo tem uma grande polêmica envolvida, que foi um filme que ganhou também por conta da publicidade, né? Porque... Ele investiu. Sim, porque muitos críticos não consideram um filme merecedor nem de ser indicado ao Oscar, entende? Tipo, porque o filme, ele não é um filme assim, mas foi feita uma campanha publicitária bem grande pro filme. Mas o Oscar, às vezes, premia um filme como melhor filme e premia outro filme como melhor diretor, sabe? Tipo, Cara, tem essa... Tem essa jogada. às vezes acontece isso. Porque o Clube da Luta também não foi nem concorrido também. Clube da Luta é outro filme que, na verdade, o Clube da Luta foi um fracasso de bilheteria, né? Foi um filme que... Eu acho que o Clube da Luta, ele saiu num período assim que ninguém entendeu a proposta do Clube da Luta, o filme, ele... Eu acho que também porque o Clube da Luta, mesmo que depois que ele foi se tornar um clássico cult, ele tem muito mais um apelo popular, mano. Não muito da academia. Entendi, pode ser. pode ser. Mas assim, nessas polêmicas, galera, a gente fala de polêmica porque é interessante, como que o Oscar é muito louco, né? Taxi Driver perdeu pro Rock. Então, Nada contra o Rock, porque eu gosto da franquia Rock, mas, pô, Taxi Driver, Então, o Rock ganhou. Rock é um excelente... É um filme bom, eu Sim. gosto pra caramba de Rock, contanto que o filme fez tanto sucesso que a gente tem uma franquia gigantesca. Mas aí eu acho que entra no que você falou, porque eu acho que isso é coisa também do americano. O americano, ele gosta de história de superação. Exatamente. O Rock, ele é superação. Ele não é só superação no filme, ele é superação também do lado de fora, porque o Sylvester Stallone, ele era um azarado. Tá. Que ninguém olhava pra ele. Que ninguém olhava pra ele. É. Então, ele tem esse background aí do lado de dentro e do lado de fora. Mas o soldado... Isso aí... O resgate de soldado... Isso aí... Ryan também não ganhou. Ryan, né? Esse aí foi o maior erro, a maior injustiça histórica do Oscar, né? Tipo, olha só o ano, né? Resgate do Soldado Ryan, tinha Além da Linha Vermelha, tinha A Vida é Bela. A Vida é Bela é maravilhosa. Tinha Elizabeth, e quem ganhou o Oscar foi Shakespeare Apaixonado, que ninguém sabe da existência desse filme, ninguém assistiu esse filme. Então, mas aí entra novamente aquilo que eu comentei, que eu acho que o Oscar, ele é muito elitizado. Então, Shakespeare é um negócio muito da elite ali cinematográfica, né? Que se inspira muito naquilo ali, né? Então, eu acho que é... Não, mas apesar que na época, quem cuidava é que Shakespeare Apaixonado era da Miramax, né? Tipo, na época, o estúdio, a distribuidora, melhor dizendo. E quem estava por detrás da Miramax nesse período era o Harvey Weinstein, né? Que se envolveu naquele monte de polêmica. E dá pra ver, assim, que no período que ele tava à frente, que ele tinha uma influência muito grande no Oscar, né? Nos filmes vencedores do Oscar. Dá pra ver que, claramente, boa parte dos filmes que era da Miramax naquele período eram filmes fracos, ruins, filmes não tão bons, que nem deveria estar na lista de indicados, né? Por exemplo, O Discurso do Rei. É bom. Mas não é um filme que você fala, poxa, né, mereceria ganhar o Oscar de melhor filme. Poxa, eu gostei. Pô, eu também gostei, mano. Caraca, essa é polêmica aqui. Que são filmes, assim, do estúdio da Miramax, tem alguns filmes que realmente não eram tão interessantes assim, que ele tinha uma influência muito grande no Oscar, né? Mas assim, depois de tudo isso que a gente tá comentando, é possível a pessoa que tá assistindo o nosso podcast agora, vai assistir e vai falar, nossa, vale a pena assistir o Oscar? Olha, eu acho que pra quem é cinéfilo, sem sombra de dúvida, eu acho que deve assistir o Oscar, né? Eu acho que o Oscar, ele mesmo por conta de tantos erros, né? Tantas coisas que deveriam melhorar, mas ainda assim é o maior prêmio cinematográfico que existe nos dias de hoje, né? O que tem maior relevância, o que tem maior peso, e querendo ou não, quando um filme ele ganha o Oscar de melhor filme, ele entra pro quadro histórico do cinema, né? Tipo, ele tem um peso relevante, assim, muito grande, né? Mas muito grande, né? O filme ele vai fazer parte da história, né? Ele é um filme que ninguém tira a posição dele mais, né? Por mais, por exemplo, Shakespeare Apaixonado, eu particularmente acho um filme ruim, filme que nem deveria ter concorrido, mas ele tem o espaço dele lá, né? Que ninguém vai mexer. Ninguém vai tirar, não vai mexer. Aproveitando isso, você sabe me dizer qual que foi os atores que ganharam mais Oscar? Olha, Daniel Day-Lewis ganhou 3, né, se não me engano. Eu acredito que sim. O Jack Nicholson também ganhou. 3. E vou continuar. E diretores, tem? Grandes diretores, por exemplo, Kubrick nunca ganhou nenhum Oscar, né? Scorsese ganhou só um Oscar, que foi pelos Infiltrados, né? E olha que o Scorsese praticamente bate tabela no Oscar, né? Por exemplo, Os Bons Companheiros, né? O Aviador, o Irlandês, o Lobo de Wall Street.
Assassino da Lua das Flores, dá pra fazer uma lista que fica uma hora falando dos filmes do Scorsese, mas ele ganhou só pelo... Mas agora lembrei, o Steven Spielberg. Ele não ganhou bastante por Dinossauro e por Lista de Schindler? Ele ganhou pela Lista de Schindler, Jurassic Park, não sei, acho que... Ele concorreu, né? Acho que deve ter... Não sei te falar, mas eu sei que a Lista de Schindler, ele ganhou como melhor diretor. E vamos começar também, não é polêmica, né? Mas o que você achou, assim, temos polêmica também no Oscar, né? Em relação, por exemplo, a Marlon Brando não foi receber e mandou uma Índia, né? Foi uma das polêmicas maiores do Oscar. Né? Mas é porque ele era um ator problemático, não era não? É que eu não conheço muito a história dele. Eu não acompanhei a história do Marlon Brando, mas acho que entra uma questão de um pouco de ego também, né? Porque o Marlon Brando é considerado o maior ator de todos os tempos, né? Mesmo depois de morto, ele é considerado. Então, mas ele teve polêmica. Poxa, polêmica no filme Apocalipse Now, ele causou polêmica pra caramba. E ele é um ator, assim, bem difícil de trabalhar. Mas não teve mais, né? Teve a queda da Jennifer Lawrence, que ficou marcada, né? Que ela foi subir pra pegar o Oscar. E ela caiu. E depois disso ela não foi... Não lembro de ter visto o rosto da Jennifer Lawrence no Oscar de novo, né? Também não vi. O Will Smith dando um tapa no Chris Rock. Né? Ele foi proibido 10 anos, né? De estar num evento da academia, né? E o mais curioso é que ele ganhou no mesmo dia. Exatamente, ele ganhou como melhor ator no mesmo dia, né? E temos o erro clássico dos envelopes, lembra disso aí? O cara pegou deu o envelope errado pra ele, do vencedor. Na verdade, ele tirou o envelope, ele abriu o envelope, né? Os indicados, ele falou o nome de La La Land, né? O pessoal foi lá buscar o prêmio e não era errado, ele. era o outro filme, né? Era o Moonlight que foi o vencedor. E Roman Polanski também deveria ter sido banido antes de ganhar Oscar, né? Na verdade foi o Roman Polanski, ele ganhou o prêmio de melhor diretor, né, pelo filme Pianista, que é bom, galera, assista, é bom. E aí o Roman Polanski é um caso complicado porque ele tá envolvido no caso de estupro, né? Então ele não pode pisar em solo americano, porque ele vai pra cadeia na hora. Então ele não pôde ir lá buscar o prêmio, né? Então Caralho, cara polêmica, né? E por que tão poucas mulheres foram indicadas como melhor direção da história? Querendo ou não, acho que a academia sempre teve um certo preconceito, né? Na verdade, o preconceito norte-americano em relação a... Lógico, muita coisa mudou e tá mudando também, né? As mulheres estão ganhando mais espaço, né? A atriz que fez Uma Hora Mais Escura... A diretora do filme Uma Hora Mais Escura, ela ganhou com o filme Guerra ao Terror, né? É dela o filme? Exatamente. A Kate Bigelow, né? Ela foi premiada. Então, assim, as mulheres estão ganhando um pouco mais espaço, mas sempre teve um certo preconceito, né? E também, se a gente for traçar um paralelo de grandes diretores, acho que tem mais diretores no cinema do que diretoras, né? É mais homem do que mulher. É mais homem do que mulher. Mas aí eu não sei responder também se é um certo preconceito. Os latinos também são ignorados pela academia. O Oscar, ele dá uma relevância muito maior pra filmes. O Bandeira, não sei se ele já foi indicado, Antônio Bandeiras. Eu acho que ele fez belos filmes, hein? Então, na verdade, assim, o Oscar, ele tem um certo preconceito, sim, com filmes latinos. Os filmes europeus têm mais destaque, mais relevância no Oscar mesmo. Os filmes latinos não tem tanto espaço. Agora tá conquistando mais espaço, né? É como os filmes asiáticos também não tinha tanto espaço, né? O Parasita mudou o jogo, né? Mas será que também não é uma questão técnica? Muita coisa está mudando, mas os críticos ainda assim consideram os grandes clássicos, né, os melhores filmes de cinema europeu, cinema italiano, né? Foram os caras que criaram as colunas do que é o cinema, né? Então eles têm uma visibilidade na cabeça de um crítico diferente de um filme latino. Mas você não acha também, hoje, o terror, por exemplo, o Exorcista e o Corra mudaram a visão da academia hoje? Então, eles ganharam. Eles foram uma exceção, né? E, na verdade, eles não ganharam, né? Eles receberam indicações. Eu acho que muito pouco, né? Tipo, eu acho que tem grandes filmes de terror que eu acho que mereceria ter mais espaço no Oscar, né? Mas você não acha que os filmes de terror também é meio rejeitado pelo Oscar? Porque quando fala de filme de terror, eu vou ser sincero, eu lembro muito mais de filme B que filme grandes produções, né? Porque, por exemplo, você tem aquele lá, o rapaz que tinha a serra no braço, como que chama? Ah, sim, que era Uma Noite Alucinante, né? Tipo, deu branco agora. A Morte do Demônio. Que tinha lá o livro Amaldiçoado e tal, que é na Gabana e tal. É um filme que pra época, como filme de terror, eu lembro que ele renovou ali com um sistema de câmera e tudo mais, mas era um filme B, né? Sim. Então quando a gente fala de filme de terror, é que eu sempre lembro de filme B, eu não lembro de
grandes produções, assim. Filme B e puxando bem pro trash, né? E bem pro trash também. Eu acho que, apesar que, não sei, tá, é questão de tempo, assim, mas revendo o Exorcista nos dias de hoje, ele tem um pouco de trash, né? Não sei, tem um pouco. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, tem vários filmes, assim, terror psicológico, que mesmo assim o Oscar, né, não abre muito Acaba espaço, rejeitando, né? São filmes, não tem o elemento trash. Mas aí que é curioso, né? A gente pega, por exemplo, um filme que foi o do último Oscar lá, A Substância. O final do filme é extremamente trash. Trash é definição do final daquele filme, entende? E o filme tava entre os melhores, tava na lista de melhor filme, né? Então, sim. A Nora também. Mas é que a história da Nora também é bobo. Se for para pensar, Ainda Estou Aqui dá 10 mil vezes melhor que a Nora. Não, eu discordo. Eu acho que a Nora é um baita filme. É um filme que eu não vou dar spoiler, né? O final do filme é uma coisa assim, que eu falando de mim, tá? Minha percepção pessoal. Mas eu acho que o final do filme é uma coisa assim, que os caras conseguiram chegar num nível assim, poucos filmes chegaram, sabe? Sério, você acha? Eu acho. Mas assim, beleza, eu não vou nem entrar porque senão a gente vai dar spoiler, né? Mas se você quiser aqui, coloca aqui embaixo que a gente vai discutir depois. O que é melhor, Nora ou Ainda Estou Aqui? Laranja Mecânica teria chance em outro ano como vencedor? Olha, Laranja Mecânica perdeu pra... Eu agora não lembro que filme que é. Operação França. Operação França, apesar que... E esse eu não assisti. Então, Operação França é um baita de um filmaço, hein? É bom? Melhor que Laranja Mecânica? Então, aí que tá, Laranja Mecânica é melhor. Então, eu assisti isso aqui, eu não sou muito fã de Laranja Mecânica, não. Cara... Eu acho muito pesado. Não, eu acho que Laranja Mecânica, assim, minha percepção, tá? Eu acho que Laranja Mecânica, eu acho que a primeira parte do filme, que eu acho que Laranja Mecânica são dois filmes em um, né? Ele é um filme até um determinado ponto, depois a história muda totalmente a ideia do filme. Eu gosto muito da segunda parte. Da primeira parte, eu acho que foi cheio de exageros, incomoda pra caramba. Eu acho que a segunda parte traz uma reflexão muito legal. Então eu acho que eu gosto. E aí tem um filme que eu gostaria talvez de ver um remake, né, de Laranja Mecânica. Então lá, eu acho que o remake seria bom, porque eu acho que a ideia é boa e a execução foi ruim. A ideia é boa, mas foi feita errado. É que nem o Isaac falou. Eu acho que o início é muito exagerado, muito pesado. Né? Eu acho que poderia mostrar de outras formas. Entendi. Sim. Eu acho que apela muito pro choque mesmo. Mas eu acho que é bom. O choque daquela hora do filme. Você fala, caraca. Então, mas eu acho que o Kubrick, ele tinha uma cabeça que ele quis fazer aquilo exatamente daquele jeito. Pra chocar. E eu acho que talvez se fosse nos dias de hoje, o Kubrick tivesse vivo, eu acho que ia ser mais pesado ainda. Eu acho que ele foi limitado ainda pela época. Então. Mas mesmo assim é pesado pra caramba. Um dos filmes mais pesados que... Eu vou continuar nessa polêmica. Poderoso Chefão merecia ter ganhado com tanta folga em 73? Poderoso Chefão parte 1? É. Pô, acho o melhor filme da história. O melhor filme de todos os tempos, na minha opinião. Pô, merecidíssimo. Concorreu com quem? Você lembra? Olha, você lembra? Debate pronto. Eu sei que eu sei falar do 2, mas do primeiro, não vou saber de Porque ele pronto. ganhou assim, disparado, né? Debate pronto seria legal até ter trazido, né? Essa aqui ficou... Mas agora o parte 2, ele concorreu com o Chinatown também, que é um baita de um filmaço. E quem tem que Chinatown assistir? Mas ainda vou no Poderoso Chefão. Não, sim, eu também fico Poderoso Chefão, mas é um páreo difícil, hein? Chinatown é muito bom, né? Não, os dois é bom. Mas o Poderoso Chefão, acho que o 2 é mais... Acho brilhante. Poderoso Chefão, parte 2. Não, mas é aquela coisa. Que é uma opinião, assim, é um gosto pessoal, mas acho que Chinatown é um filmaço, assim. É um dos filmes de investigação, assim, coloca o número 1, assim. Apocalipse Now. Foi injustiçado em 80? Olha, que Apocalipse Now, acho que é difícil imaginar como que esse filme ele foi indicado ao Oscar, né? Porque é um filme que ele faz um protesto à Guerra do Vietnã, assim, num nível absurdo, insano, né? O Coppola, nesse filme aí, mostrou toda... Como é que eu posso dizer? Enquanto os filmes norte-americanos faziam filmes de guerra mostrando o glamour da guerra, né? Do herói, do soldado. Ele veio ao contrário, né? Ele veio ao contrário, ele veio para desconstruir tudo isso. Que é feito, né? Exatamente. E ele conseguiu fazer um filme assim, que foi um filme extremamente problemático. Não acho que é o melhor filme de guerra de todos os tempos, acho que tá longe de ser, mas eu acho que é um filme muito bom. Eu acho que deveria ter ganhado o Oscar, sim. A gente tava discutindo sobre o Forrest Gump. Que concorreu com... Pulp Fiction, perdeu, né? Pro Forrest Gump. Na verdade... Marcos assistiu? Assisti. E Forrest Gump? Também. Qual que você prefere? Depois o que deixou dele? Forrest Gump.
E aí, Isaac? Olha, eu particularmente, é uma opinião pessoal, eu prefiro Pulp Fiction, eu acho que é um dos grandes... Eu gosto, mas assim, quero deixar bem claro que eu gosto muito de Forrest Gump, já assisti, acho que é um dos filmes que eu assisti, sei lá, umas 10 vezes o filme, é muito bom mesmo. Eu lembro que eu tinha esse filme VHS, assistia, assim, sabia o filme até as cenas, as falas, assim, os diálogos, é muito bom o filme que você assiste, não é aquele filme cansativo, né, que você assiste uma vez, não quero mais saber. Tem filmes bons que é assim, né, você assiste uma vez, é bom pra caramba. Show, mas você não assiste ele de novo. Eu quero assistir de novo. Agora, Forrest Gump é um filme, além de ser muito bom, ele traz um registro histórico da América, né? Tem vários momentos, brilhante, né? É bem legal, mas eu acho que Pulp Fiction é um filme, assim, que Pulp Fiction pra mim tá no meu top 10, assim, melhores filmes de todos os tempos, né? Assim, pra premiação do Oscar, eu acho Forrest Gump. Como filme, eu prefiro Pulp Fiction. Só que, porque assim, porque eu acho que o Forrest Gump, ele, além de tecnicamente ele ser, pra época, ser um negócio absurdo, porque não parece que é uma edição. Eu comentei com ele sobre isso. Só que tem essa questão, ele tem um registro histórico, né? Sim. Por isso que eu acho que pra premiação ele é mais... Que ele não é uma história, entre aspas, de superação, né? Tipo, tem todo se enquadra perfeitamente ali na grade, né, do Oscar. E tem um também que é do Spielberg, que é o ET, que ele perdeu para Gandhi, de 83. Aí eu não posso dar muita opinião, porque eu, particularmente, é um filme, até uma vergonha falar, mas Gandhi eu não vi o filme ainda. Eu assisti. Mas eu gosto muito do filme ET, demais mesmo, mas eu não sei se é um filme que... É que Gandhi eu não assisti, né, pra gente poder dar um contraponto. Eu não assisti, então... Mas ET é maravilhoso, Spielberg acertou no roteiro, a menininha que faz a menininha que até hoje fez sucesso, acertou entre aspas, né, porque era pra ser um filme de terror. Era pra ser um filme de terror, é verdade. Um filme de terror. Sério? Sério. Essa não sabia, não. Que bom que ele não fez terror, porque o filme é maravilhoso. É muito bom, muito bom. E tem Carruagem de Fogo, que foi um vencedor em 82 também. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não sei com quem que Carruagem de Fogo concorreu ao Oscar, mas é um filmaço, hein? É um filme espetacular, é um filme de história de superação. Max. Eu já ouvi falar assim, que eu sempre acabo esquecendo de assistir, mas é um filme que eu tenho curiosidade. Nossa, é muito bom, é um filme cristão, é um filme que tem uma pegada assim bem diferente dos filmes atuais, né? A narrativa ela é bem devagar, as coisas vão acontecendo assim no seu tempo, mas é um filme que tem uma mensagem assim, tipo, dá pra traçar até um paralelo com Até o Último Homem, sabe, assim. Caraca. Você falou devagar, será que o Kubrick nunca ganhou um Oscar por causa disso? Porque os filmes dele é... Nossa, boa pergunta. Qual o Kubrick? O filme dele é bem... É que o Kubrick, ele era bem fora da caixa, né? Acho que até pros dias de hoje ele é meio fora da caixinha, né? Tipo, igual você pega o 2001 Odisseia no Espaço, é um filme, né? Então, é um filme assim, ele é interessante, ele tem muita coisa, só que, cara, quando eu assisti ele, eu dormi não sei quantas vezes, que ele é muito arrastado. Porque ele tem umas cenas de 20 minutos, assim, só mostrando espaço com aquele... Sim, pra contemplar. E temos também Dança com Lobos, que tirou o Oscar de... Dança com Lobos concorreu com Os Bons Companheiros? Não, com Goodfellas. Os Bons Companheiros, que eu não assisti Dança com Lobos, é um filme que eu quero muito assistir de verdade, é um dos filmes que estão na lista aí, o tempo vai passando e eu não acabo não assistindo. Mas assim, eu acho que relevância histórica de falar de Os Bons Companheiros e Dança com Lobos, eu acho que Os Bons Companheiros vem muito mais fácil na memória, assim, do que o Dança com Lobos, eu acho que... É que pra mim marcou porque eu assisti com meu sobrinho. Acho que é difícil, olha, eu não assisti o filme, mas eu acho que mesmo assistindo o filme, eu acho muito difícil que esse filme ser melhor do que Os Bons Companheiros, na minha opinião, tá? Caraca, a gente conversando aqui sobre o Oscar e tal, a gente percebe como que é difícil também uma vida de um cara que é jurado, né? O cara pega 50 filmes assim e fala, puta, qual é o melhor desses 50 filmes? Não é difícil. E se entre nós a gente não tem uma concordância, imagina o cara que tá votando no Oscar. É difícil. Eu acho que é difícil, eu acho que não é fácil não, eu acho que é complicado, mas aí entra vários fatores, né, o gosto pessoal, as experiências que aquela pessoa teve, o que ela representa dentro de Hollywood, quais são as experiências cinematográficas dela, né, é difícil, né, um conjunto de fatores, né. Aproveitando nisso, a gente conversou com o diretor e... Só um detalhe também, antes que eu me esqueça, também uma coisa que tem um peso muito grande também é o quanto aquele filme tá fresco na minha memória, né, porque às vezes também. Um filme foi lançado em janeiro e outro filme foi lançado em dezembro. Eu assisto um filme em dezembro, talvez ele tá muito mais forte na minha memória do que o filme que foi lançado em janeiro. Então por isso que normalmente os filmes que ganham o Oscar, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mas são aqueles filmes que são lançados mais próximos à data da premiação. A gente conversou com diretores, na verdade a gente conversou com 3 diretores, né? E o primeiro falou que tem regras, né? Então se ele vai se inscrever o filme dele pra tal lugar, tem regras. Você acha que o Oscar também é assim? O problema hoje é você fazer o filme pra enquadrar lá, e por isso que hoje a gente tem... Se você parar
parar pra pensar, hoje, comparação de filmes da época de 80, 90 e 2000, não sei se o Max vai concordar, né? Tinha concorrendo a filmes, 5 filmes maravilhosos, que é briga. Hoje, o máximo é 2. Você acha que esse tipo de regra tá atrapalhando também o diretor, tudo na hora de fazer seu filme? Olha, eu acho que, assim, as regras do Oscar, eu acho que ele é até um pouco mais rigoroso antes, né? E ele foi afrouxando um pouquinho no decorrer dos anos. E eu por acho que que a gente tem menos filmes tão bons como ele tinha antes? Mas aí é uma questão que nem envolve muito a questão do Oscar, né? Eu acho que é uma série de fatores. Aí dá pra fazer uma lista muito grande. Eu acho que eu sou mais da galera do game, mas eu acho que envolve, eu acho que é algo semelhante do que acontece nos jogos, que é a questão de investimento. Porque, às vezes, por exemplo, quando uma empresa vai investir num jogo AAA, né, que seria equivalente à indústria de cinema, os filmes mais top, né, os filmes mais top, o jogo ele tem que se enquadrar em um monte de coisa, assim, que eles consideram que é o apelo do público. Por isso que eu tô comentando com ele, por isso eu acho que perde um pouco não perde um pouco da essência. Pô, você pegava lá, por exemplo, Forrest Gump, você vai pegar a lista que concorreu com ele, é muitos filmes, você fala, caraca, é briga, todos podiam ganhar. Mas hoje, por exemplo, igual Ainda Estou Aqui, você pega a Nora, Ainda Estou Aqui, você pega a Substância, mas não é que esse filme você fala, nossa, os 3 merecem, entende meu ponto? Apesar que, assim, esse último ano que você usou de exemplo foi um ano, assim, bem fora da curva, né? Porque a Nora não é muito convencional, né? Se a gente pegar Conclave também, não é um filme tão convencional, ele traz umas polêmicas. É bom, sim, mas merecia ganhar todo mundo, entende o que eu quero dizer? É que, assim, a gente tá num momento diferente, né? Eu acho que... é que aquela coisa, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho uma cabeça assim, e aí falando de mim, tá? Por exemplo, eu acompanhei cinema no final da década de 80, todos os anos 90, né? Período do ano 2000. Então a gente tem uma concepção de filme que você vai assistir um filme, por exemplo, um filme mais antigo, não te incomoda, né? Tipo, não é aquela coisa que tem que ser dinâmica igual os filmes hoje, né? Porque hoje tudo atropela tudo, as coisas vão acontecendo muito rápido, né? E isso pra mim me incomoda um pouco. Os filmes hoje são todos muito autoexplicativos, né? Tudo tem que explicar. E no passado não, no passado você tinha que mais se esforçar pra poder entrar na história, pra poder acompanhar aquilo, sabe? Tipo, eu acho que os arcos dos personagens era mais interessante, sabe? Tinha tido tudo uma construção ali, ninguém tinha pressa pra contar logo a história, sabe? Então era mais consolidado. Por exemplo, você vai assistir Poderoso Chefão hoje pro público mais jovem, vamos falar que é um filme chato, que é um filme parado, que é um filme cansativo, né? E se você for ver, ele precisa de tudo aquele... A história precisa ser contada daquela forma pra consolidar os personagens, né? Por exemplo, falando do Michael Corleone, se tornar o Don Corleone, demanda, precisa de tempo em tela pra poder construir aquela história, né? E hoje eu acho que não. Então, assim, eu acho que... Eu não tô falando que esse período tá errado e que o anterior também tá certo, eu só acho que é diferente, né? Eu acho que a sociedade tá cada vez mais dinâmica e eu acho que tudo acaba perdendo um pouco com isso, né? Eu acho que tem muito jovem aí que gosta de filme. Eu ia comentar sobre isso também. Eu acho, porque Poderoso Chefão, pô, ele é de qual ano? Ele é de 72, 73. Pô, ele tem relevância até hoje. Tem. Não, então... Muitas gerações depois. Mas, por exemplo, tem um crítico de cinema que eu acompanho, que é um dos nomes, assim, crítico assim, né? Ele é bem relevante na internet, né? E ele faz umas críticas bem interessantes, sabe? Tipo, e ele falou do Poderoso Chefão, elogiando que era o melhor filme de todos os tempos, não sei o que e tal. Mas ele falou, mas eu acho que é um pouco arrastado, sabe? Tipo assim, ele tentou falar ali, eu entendo que hoje é um filme que não é pra todo mundo, sabe? Tipo assim, não sei, mano, mas eu confesso que... Mas aí eu acho que entra o problema que eu vejo dos filmes hoje, que nem se comentou. Hoje, os filmes subestimam o próprio público, entendeu? Por isso que ele coloca muito personagem que eu chamo de personagem roteiro, né? Que ele explica todo o roteiro, que é aquele personagem que é colocado só pra falar do roteiro, tratando o pessoal como burro. Só que daí quando você vai pra internet, que você vê muito canal assim de gente nova e tudo mais, eles são os primeiros a criticar, porque eles não querem, eles querem mesmo esse negócio que tinha nos filmes antigos, de às vezes ser um pouco mais arrastado, deixar o suspense, tentar descobrir. Eu acho que na verdade é a indústria que enxerga desse jeito, mas eu acho que acho que é igual à internet. O mundo na internet é uma coisa, mas quando você vai pro mundo real é outra. Esse ano, você acha que teve filmes bons? Comparação para 2024? 2024 acho que tava melhor do que esse ano. Eu acho que esse ano tá um pouco fraco. Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer que, tipo, cada ano
Então, pois, por exemplo, ó, usando um exemplo aí de um filme que vem na memória, que vai, com certeza vai estar na lista do Oscar, vai receber várias indicações, que é o filme do Paul Thomas Anderson, né, com o DiCaprio, que é Uma Batalha Após a Outra. Que eu acho que é um filme bom pra caramba, é um filme legal, só que é um filme que, assim, o filme ele tem um time, assim, muito acelerado, sabe? Tipo, mas é um filme com certeza, né? É um filme bom, não é um filme ruim. O DiCaprio tá muito bem no filme, acho que o filme, acho que a proposta do filme é essa, mas eu acho que é um filme que o público mais aceita hoje, assim, por conta desse motivo, Mas o filme é acelerado, você não acha que também faz perder ele na memória muito rápido? Não, sim, com certeza. Eu concordo plenamente. Eu acho que boa parte das vezes não dá pra você, quando o filme é muito acelerado, ele não dá nem pra desenvolver muito bem o personagem, né? Acho que um dos grandes Não, problemas mas eu digo na memória mesmo, assim. de ficar gravado não, sim, não, eu lembro mais de filmes antigos do que os atuais. dos atuais. Não, sim. Tá pensando, Denzel Washington ganhou Oscar? Quem? Denzel Denzel Washington. Ele ganhou, acho que por Filadélfia, né? Filadélfia, e eu acho que ele ganhou pelo Dia de Treinamento, né? Então, eu ia falar, esse filme é maravilhoso. E ele é mais arrastado. Dia de Treinamento? Ele conta a história do cara, porque o cara é tão corrupto, mostra tudo. Eu Isso acho que, não sei, é que eu assisti faz tempo, né? Dia de Treinamento, mas... Ele é bem arrastado. Não é? Ele é arrastado. Por que eu tô te falando, você acha que isso não é porque o Oscar quer assim? Eu acho que entra vários critérios em jogo, né? Mas eu acho que, assim, feito pra ganhar, eu acho que é aquela coisa ainda daquela grade, né? De ser uma história de superação, de ser um filme, né? E eu acho que a relevância, e eu acho que também o Oscar tá tentando se esforçar ao máximo pra tentar agradar o público, né? Pra poder conquistar o que ele perdeu aí durante o tempo, né? Que foi a relevância dele, né? Que foi a visibilidade. Então eu acho que ele tá se esforçando pra isso. Porque, por exemplo, o Oscar deu um prêmio de melhor filme pra um filme que ganhou o Festival de Cannes. E Sim. é um filme que foge muito a curva do Oscar. Ele foge muito. É um filme diferentão pra caramba do Oscar. Mas o Oscar deu... Por exemplo, um exemplo, assim, bizarro. É aquele filme do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O filme ganhou o Oscar de melhor filme. Mano, É bom. isso... O filme é bom. Não, o filme é bom, eu concordo. Mas é um formato que, jamais se imaginar um filme desse ganhar o Oscar de melhor filme do ano. Até os críticos torcem o nariz pra esse filme até hoje. Mas não foi porque na época, eu não sei, posso estar errado, não foi porque na época ele era o filme mais diferente que tinha, porque na época, que se eu não me engano, parecia que os filmes eram já tudo enlatado, tudo a mesma coisa. E ele veio saindo fora da casinha, né? Ele foi o único que eu me lembro, assim, de cabeça, que ele saiu daquele padrão, então por ele ser muito diferente, será que não foi isso que deu a vantagem pra ele no Oscar? Aí a gente percebe o seguinte, porque isso antes não aconteceria, né? Se o filme ele fosse muito diferentão, uma pegada muito fora da caixinha, ele jamais seria aceito, né? Se ele ganharia um prêmio de melhor filme. Porque a gente vê muitos elementos no filme, por exemplo, de Matrix, né? Tem umas cenas de luta lá que você fala, você tenta imaginar um outro filme que ganhou o Oscar de melhor filme nesse formato. Tem, né? Mas eu acho que foi, eu acho que foi merecido, sim. Eu acho que é um baita de um filmaço. E isso já mostra que o Oscar, já vamos tentar melhorar aqui, melhorar ali, né? Enfim. O que você daria pro público que vai assistir agora sobre o Oscar, pra eles não perderem o Oscar? Olha, eu acho que se você, sei que tá desmotivado, né, assistir os filmes do Oscar, ou melhor dizendo, os filmes do Oscar não, né, os filmes do Oscar também e a premiação do Oscar, eu acho que você deve reconsiderar, né, eu acho que o último Oscar foi uma premiação bem interessante, né, eu acho que o Oscar ano passado esse ano que foi a premiação, né, dos filmes do ano passado, foi extremamente justo. Eu acho que a Nora, que levou a estatueta de melhor filme, é um bom filme. Eu acho que as indicações foram interessantes. Ainda Estou Aqui ganhou como melhor filme internacional. Particularmente não acho que foi o melhor filme internacional, mas foi justo, acho que é um baita de um filme interessante. Então eu acho que você deve sim assistir a cerimônia do Oscar, apesar que é um desafio, né, porque o Oscar, a Globo não estava, né, transmitindo o Oscar, agora voltou por conta de Ainda Estou Aqui, mas eu acho que acho que vale a pena, é a maior e melhor, entre aspas, premiação relacionada a cinema até hoje. Acho que vale a pena sim. Galera, aqui no link da descrição vai pro canal do Max, que é muito bom. Se você que gosta de videogame, esse é o canal, vai do Max, que é muito bom. Galera, até a próxima, viu? Até o próximo episódio do Atualidade Cinema.